Olá, 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 gente, tudo bom? Tudo bom, tudo bom? Olha, nós de novo aqui, né? Olha só, mexendo aqui, né? Vamos gravar nossa aula, videoaula, para que vocês completem o estudo sobre colisões, tá certo? Hoje vai ser bem rapidinho, hein? A Isabela, ó, bem, Isabela não, foi a Isabela, foi a Isabela, né? Bem rapidinho. Rezou a Deus para que fosse pequenininha, né? Agradeceu a Júlia, tem que agradecer a mim, não a Júlia, para mim, certo? Vamos lá então, pessoal, ó, fechando, acho que eu estou muito grandão aqui. Nós estamos falando das colisões, né? Isso está na aula, só para vocês se situarem quando vocês forem estudar, na aula Bienal 4, Física A, página 166, aula 47 e 48. Inelástica já vimos, perfeitamente elástica já vimos, né? Quando não há perda de energia, elas não ficam juntas. Fizemos exercício, mostrei um caso especial de corpos idênticos, é só trocar as velocidades, né? Aí não precisa fazer conta nenhuma. E aí nós fizemos um exercício de classe, que é esse aqui. Eu vou até ler, porque a nossa aula se baseia nele, ó. Duas esferas de mesmo raio movimentam-se de tal forma que seus centros percorrem a mesma reta em sentidos opostos, com velocidades de 6 e 2 metros por segundo. As massas das esferas são 5 kg e 3 kg, respectivamente. Sabendo que a colisão é perfeitamente elástica, determine a velocidade dos corpos. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que numa colisão perfeitamente elástica, elas se separam e todas as colisões formam um sistema isolado. A quantidade de movimento antes é igual a depois, que é antes é igual a que é depois, certo? Aí o exercício, que aliás é uma tarefa para vocês, mas como vocês vão assistir na sexta-feira, eu vou imaginar que vocês já fizeram. Refaça a questão anterior, supondo que o coeficiente de restituição seja 0,8. Ó, em resumo, falou, fazer exercício de colisão significa lembrar que em toda colisão a gente considera o sistema isolado. Isso é fundamental. Isso aqui pode até decorar. Isso quer dizer que a quantidade de movimento antes da colisão tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Qualquer tipo de colisão que vocês forem analisar. Certo? Tem que ver se é inelástico, perfeitamente elástico ou parcialmente elástico. O elástico é quando se separa. O perfeito é quando é totalmente rígidas os corpos que bate e se separam instantaneamente. O parcialmente eles se deformam, depois se separam. Então, nesse deformar e voltar, haverá uma perda de energia, não tanto quanto o inelástico, que é uma deformação irreversível, porque como eles ficam juntos, eles amassam um outro e fica do mesmo jeito, vão embora junto. Aí não, a energia se perde, certo? E aí, pessoal, no estudo a gente tem o tal do coeficiente de restituição. Olha lá, a diferença da velocidade, das velocidades após a colisão, dividido pela diferença das velocidades antes. A gente coloca uma linha, VA', VB' são as velocidades após, VA e VB é a velocidade antes. Esse coeficiente de restituição vai de 0 a 1, é 0 no inelástico, é 1 no totalmente elástico, e é um número entre 0 e 1, não é nem igual nem igual a 0 nem igual a 1, para um parcialmente elástico, tá? Que é o que a gente vai precisar nesse caso, porque
que é o que o cara está falando aqui, ó, o coeficiente de restituição vale 0,8. Então 0,8 é um número que está entre 0 e 1, certo? Então não vamos esquecer disso. E a fórmula da quantidade de movimento, né? QMV, massa vezes velocidade. Então isso aqui é o resumo de tudo que a gente precisa para resolver colisão, certo? Então vamos voltar ao texto, porque a gente precisa do texto lá, né? Eu vou copiar aqui a figurinha, que a gente vai precisar dela, a figurinha aqui. Ué, cadê? Aqui. Opa, veio duas vezes. Então, duas bolinhas. O exercício falou lá que elas tinham velocidades. Cadê as velocidades? 6 e 2 em sentidos contrários, né? Ó. Cadê? Em sentidos opostos. Então vamos pegar a A com velocidade 6 metros por segundo. E a B, já vou colocar o sinal, vocês já sabem por que é negativo, né? Que ela está em movimento contrário. 2 metros por segundo, tá? E aí o que vai mudar aqui? O coeficiente de restituição vale 0,8. Isso é importante. Como é que começa qualquer tipo de colisão? Lembrando que a quantidade de movimento não se altera na colisão. Então a quantidade de movimento antes fica igual a depois, certo? Então você escreve lá, são duas bolinhas, MAVA mais MBVB, antes. Depois, MAVA', ou o A' para saber que é depois. A massa não muda, por isso que não precisa colocar linha no MB' e VB', certo? Eu esqueci as massas. Ei, cabeça, hein? 5 e 3. Então a massa do A, 5 vezes a velocidade 6. Cadê o desenho? 5 vezes 6. Mais 3 vezes menos 2. Igual a 5V', que eu não sei, mais 3VB', que eu não sei. 6 vezes 5, 30. 3 vezes 2, 6. 30 menos 6 dá 24. Essa equação, pessoal, é idêntica ao exercício número 1, que é antes igual a que é depois, que eu falei, não importa o tipo de colisão. Por isso que deu idêntica. Eita. Então escrevi a primeira equação aqui, ó. 24 é igual a 5V' mais 3VB'. Tá igualzinho, quer ver eu mostrar para vocês? Olha lá, 24 igualzinho ao exercício 1. Esse aqui é o exercício 2, pegando os dados do 1. Agora, a história do tal do coeficiente de restituição, porque lá no primeiro a gente colocava R igual a 1, né? Deixa eu escrever a fórmula. R é VB' menos VA' dividido por VA menos VB. Vocês lembram por que eu troco aqui a ordem, né? BA a B. É porque antes o A é mais veloz do que o B, depois o B fica mais veloz. Então, para não ficar negativo, porque é entre 0 e 1, então não pode ser negativo. Então você tem que garantir, por isso que a gente troca a ordem aqui. Ou então você não troca e depois lembra que se der negativo, tira o sinal negativo. Então o R agora vale 0,8, 0,8 VB' menos VA'. Aí o VA eu tenho, vale 6, menos 2. Ó, não esquece que tem o menos da fórmula e o menos do número. Só que menos com menos é mais, né? Então 6 mais 2 dá 8. Quando eu multiplicar cruzado, eu vou descobrir que o VB' menos o VA' vai ficar 8 vezes 0,8 dá 6. 64, vai ficar 6,4. Certo? Então agora, igual nós fizemos, agora daqui para frente é igual ao anterior, resolver o sistema de equações para achar o valor do VA' e VB', tá? Eu vou dar um pause.
Ó, eu dei um pause aí e montei aqui o sisteminha, tá? As duas equações uma embaixo da outra. 5V a linha mais 3VB', 24. Aí eu inverti só a ordem, menos para ficar o A embaixo do A, o B embaixo do B. Menos V' mais VB' igual a 6,4. Aí o que eu fiz? Multipliquei a de baixo por 5, né? Para que a gente tem que eliminar uma delas aí, né? Então, quando eu somar essas duas equações, o que nós vamos ter? Corta, corta, 3 mais 5 dá 8VB'. E aí, 6,4 vezes 5, tem que multiplicar tudo por 5, vai dar 56. Portanto, VB', 7 vezes 8 vai dar 7. 7 vezes 8, 56. Então, achei o valor do VB'. Substitui em uma das equações. Vocês farão isso. Então, pessoal, eu já resolvi aqui, né? Para ganhar tempo. Né? Famosa pausada. Então eu peguei o 7 aqui, coloquei no lugar do VB', né? Vou fazer aquele riscão assim, ó. Coloquei aqui. Aí veio para cá. Menos V' mais 7, 6,4. Resolvi e eu descobri que o V, a linha, deu 0,6 metros por segundo. Positivo. Positivo, né? Isso quer dizer que depois da colisão, ó, os dois ficaram com valores positivos, o B com 7 e o A com 0,6. Então quer dizer que depois da colisão, né, eles estavam indo em sentido contrário, os dois foram para a direita. O B mais rápido, 7, e o outro ficou para trás, 0,6. Certo? Então, quando o coeficiente for uma colisão parcialmente elástica, ele vai te dar uma coisa chamada coeficiente de restituição, que é o Rzinho. Então, por isso que esse resumo é importante, essa formulinha do Rzinho aqui. Você só não usa na colisão inelástica, porque basta colocar Q antes igual a Q depois. Porque as velocidades são iguais, você junta os dois corpos. Mas na perfeitamente elástica e na parcialmente elástica, aí tem que usar o R, tá? E para fechar a nossa aula, eu vou falar de uma aplicação muito famosa, já caiu no PAS, pode cair de novo, já caiu 500 vezes no vestibular, que é o chamado pêndulo balístico. Para que serve? Para calcular a velocidade de um projétil. Esse pessoal usa isso em lugar de tiro aí, para saber qual é a velocidade que a arma solta a bala, o projétil, né? Vamos chamar de projétil aqui. Então, como é que funciona? É um bloco de madeira preso aqui por dois fios. Ó, esse bloco de madeira tem uma massa Mzão e o projétil tem uma massa Mzinho. Então ele vem vindo, ó, saiu do revólver, esse projétil tem uma velocidade V, certo? O que vai acontecer? Ela vai alocar, o projétil vai entrar no bloco e vai subir, pessoal. Ó, o projétil aqui, ó, ele vai subir até que pare, até uma altura H aqui, ó, altura H aqui, ó. Certo? Então ele quer saber qual a velocidade que esse projétil, né? Qual a velocidade do projétil ao atingir o bloco. Como é que a gente faz? Aqui nós vamos juntar dois conteúdos que a gente estudou junto: a colisão e a questão da energia, que é o seguinte. Ó, aqui é aqui a gente vai considerar que aqui é a origem da trajetória, é o ponto zero, a altura zero, tá? Nós vamos chamar aqui de posição 1, aqui de posição 2, ok? O que a gente sabe? Que a energia mecânica, o sistema a partir do momento que ele começa a subir, lá no texto vai estar tudo escrito isso, despreza a resistência do ar, que é o sistema conservativo, tá?
Então, a energia mecânica da posição 1 é igual à energia mecânica da posição 2. Para ganhar tempo, como a gente já fez isso 500.000 vezes anteriormente, energia mecânica é a soma da energia potencial mais cinética. Isso vocês lembram, né? No ponto 1, pessoal, ele não tem altura, ele está lá no solo, lá embaixo, no nível de referência zero. Altura zero, energia potencial zero, só que a bala vai alocar, ele vai começar com uma velocidade ali. Quando ele chegar lá no ponto 2, que ele subir, ele para, só que ele vai ter altura, ele vai ter energia potencial. Então, conclusão, a energia cinética do ponto 1 se transformará em energia potencial no ponto 2. Eu já vou colocar isso direto aqui, ó. Nós já fizemos isso várias vezes nas aulas anteriores. A energia cinética do ponto 1 se transforma em energia potencial no 2, porque no cinético ele tem velocidade, no 2 ele tem altura. Aí a gente pega massa, que é a soma das duas, porque tá bala e blocozinho, velocidade ao quadrado sobre 2, igual massa, Emão mais Eminho, G, H, corta as massas. Vocês vão ver, pessoal, que esta velocidade aqui fica raiz quadrada de 2GH, certo? Essa velocidade V maiúsculo é a velocidade do conjunto. Porque se vocês olharem no desenho, ele colocou a velocidade do projétil sozinho como V minúsculo, tá? Então, vou até desenhar aqui, essa velocidade V maiúscula é a velocidade com que o sistema começa a subir, certo? Então, agora entra a história da colisão. É uma colisão inelástica, porque eles ficaram juntos após a colisão. Então, olha o que eu vou escrever aqui, ó. Q antes igual a Q depois. Seria massa da bala projétil. Massa do projétil, velocidade do projétil mais massa do bloco, que é mão, velocidade do bloco. Isso antes. Depois fica todo mundo junto. Eminho mais emão vezes a velocidade que eles adquiriram, que é aquele Vzão lá. Só que antes da colisão, o bloco está parado, pessoal. Então esse VB aqui é zero, ó. Então vai ficar a massa do projétil, que ele chamou de eminho, a velocidade que ele quer, que é o V minúsculo, igual, do lado direito, eminho mais emão, vezes a velocidade Vzão. Mas quem que é o Vzão? Raiz quadrada de 2GH. Portanto, a velocidade Vzinha, passa o eminho dividindo. Fica emão mais eminho dividido por eminho vezes raiz quadrada de 2GH. É assim que se determina a velocidade de um projétil. Porque as massas é só botar na balança. Põe o blocozinho de madeira, vê quanto dá. Põe a balinha, vê quanto dá. A única coisa que eles têm que medir aqui é quanto que sobe, é o H. Então, se eu souber, ó, as massas, a gravidade é 9,8 e a alturazinha, você descobre experimentalmente qual é a velocidade com que o projétil chega, que é esse V minúsculo aqui. É chamado pêndulo balístico, tá? Beleza, ó, é isso que pouca coisa que eu teria para falar para vocês hoje. Vocês assistam, se tiver alguma dúvida, já sabe, né? Já sabe. É só perguntar, tá? Um grande abraço. Eu não sei se a gente vai ter aula, porque vocês vão ter prova. Se não tiver aula ao vivo, então a gente se fala semana que vem, tá? Um abração. Tudo de bom para vocês.